Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História em Dia. Eu sou Jean Talvani, apesar dos pesares e com muito orgulho, professor, e o tema do vídeo de hoje é o Campeonato Brasileiro e o Regime Militar. Antes de nós falarmos sobre a relação entre o regime militar e o Campeonato Brasileiro, eu peço que você comece uma relação com o meu canal. Vá aqui embaixo, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as novas notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Quando nós comparamos o Campeonato Brasileiro a campeonatos de países vizinhos ao Brasil, nós percebemos que o Campeonato Brasileiro ele é muito novo, ele é muito jovem. Pensando que seu início se dá em 1971, enquanto campeonatos como o Campeonato Argentino começa em 1891, o Campeonato Uruguaio em 1900, temos o Campeonato Brasileiro muito recente. Na década de 1970, estávamos sob o governo de Emílio Garrastazu Médici. Emílio Médici deu ainda mais ênfase num projeto industrialista para o Brasil. Vale lembrar que o seu plano de integração nacional iniciado em 1970, tinha como principal objetivo investir pesadamente na infraestrutura e em vários setores da economia nacional, procurando inclusive interligar as diversas regiões do país. É daí que vem o grande número de rodovias construídas e um grande aporte de dinheiro em cima da infraestrutura de ligar regiões distantes do país. E vale lembrar o caso aqui da Transamazônica, que começa no nada e te leva a lugar nenhum. A Taça Brasil, criada em 1959, era uma exigência da Confederação Brasileira de Desportos, aquela instituição que precede a Confederação Brasileira de Futebol, hoje a CBF, e naquele momento ela exigiu a criação de um torneio que levasse a disputa entre os campeões estaduais e esses campeões estaduais tivessem uma vaga assegurada para um torneio recém-criado. Cá entre nós é o maior torneio da humanidade, a Taça Libertadores da América. No mesmo período que nós tínhamos a disputa da Taça Brasil, nós tínhamos uma disputa do torneio Rio-São Paulo, que, como o nome diz, eram entre clubes paulistas e clubes do Rio de Janeiro. Pois bem, em 1966, num caso que eu contei em um dos episódios aqui do quadro Futebol em Dia, eu conto aqui para vocês como o Cruzeiro, campeão de 1966, força a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que vem a substituir o torneio Rio-São Paulo. O torneio Rio-São Paulo foi alargado e a partir de 1967 passou a agregar clubes de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e da Bahia. Outros estados que também praticavam futebol vinham naquela competição uma exclusão. Então, uma série de fatores contribui para o surgimento do Campeonato Brasileiro em 1971. Vem a pressão de dirigentes que tinham seus clubes excluídos da competição do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o lançamento em 1969 da loteria esportiva, que dava aquela promessa do sujeito se tornar rico, e, é claro, a Copa de 1970, vencida pelo Brasil lá no México. A Copa ela foi bastante explorada pelo governo Médici. Vale lembrar que o Médici era representado em meio aos jornais como uma espécie de torcedor número um torcedor síntese da nação. A Copa de 1970 ela é fundamental para nós entendermos o contexto de fundação do Campeonato Brasileiro por um motivo muito importante. Ela tem uma atuação muito grande dos meios de comunicação. Vale lembrar que nós vivíamos ali naquele período a época do milagre econômico. E um dos elementos mais importantes que nós tínhamos na época do milagre econômico era justamente a grande difusão dos meios de comunicação, principalmente o meio televisivo. Nesse momento, as TVs passam a cada vez adentrar mais a casa dos brasileiros e se torna um item de consumo muito importante para as classes médias do Brasil. As famílias que não possuíam televisão, era muito comum nessa época, por exemplo, pelo menos um sujeito do bairro ter uma televisão e as pessoas irem lá para se encontrar e assistir a TV na casa dele. Ou o dono de um bar, o dono de uma barbearia,
ter uma televisão e lá ser um recinto onde as pessoas pudessem assistir os seus programas favoritos. E é claro, entre os principais programas, além dos festivais de música, além dos programas de auditório, além dos filmes de faroeste, era o futebol. A Copa do Mundo de 70 acabou sendo um fator que cresceu, saltou aos olhos do regime militar, e o regime militar soube capitalizar esse grande sentimento nacionalista durante a Copa e utilizá-lo para os seus projetos econômicos e políticos aqui no país. Mesmo com essa intenção de integração nacional, a primeira edição do Campeonato Brasileiro, em 1971, agrega apenas um estado diferente daquele que o torneio Roberto Gomes Pedrosa já agregava, que no caso é o Ceará, com o Ceará como representante. É curioso que em 1971, no sentido de pressionar para que o Campeonato Brasileiro tivesse mais participantes, o presidente do Goiás, juntamente com o governador de Goiás, promovem um torneio de integração nacional, uma clara referência ao programa do presidente Emílio Garrastazu Médici, e como intenção incluir outros estados que não eram beneficiados pelo Campeonato Brasileiro. E essa pressão acaba dando certo. Em 1972, de 20 clubes que haviam disputado o campeonato em 71, vamos para 26, com a inclusão em 1972 de times do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Norte, de Alagoas e de Sergipe. Em 1973, já saltamos para 40 clubes participantes, sendo incluídos, a partir de 1973, times do Espírito Santo, de Santa Catarina, de Goiás, do Distrito Federal, do Mato Grosso, do Piauí e do Maranhão. Naquela ocasião, os estados que ainda faltavam ser incluídos, vale lembrar a inclusão da Paraíba em 1975 e do recém-criado estado do Mato Grosso do Sul lá em 1979, já que o estado havia sido criado em 1978. Um contexto que é fundamental nós lembrarmos é que, nas eleições parlamentares de 1974, o MDB consegue uma vitória muito grande, muito expressiva, que passa a incomodar a Arena. A eleição de um grande número de senadores, que inclusive vão ter um papel muito importante no processo de redemocratização do país, acaba incomodando a Arena. A Arena, então, passa a fazer o seu slogan uma prática. Onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. É por isso, então, que ao longo da década de 1970, nós temos um acréscimo cada vez maior de clubes dentro do Campeonato Brasileiro. Se a competição havia começado lá em 1971 com apenas 20 clubes, nós vemos uma evolução absurda ao longo da década de 1970. Em 73 e 74 fica em 40 clubes, em 1975 vai para 42, em 1976 54, em 77 62 clubes, em 1978 74 clubes e em 1979 o auge, 94 clubes disputaram o Campeonato Brasileiro. E não era só com a inclusão desses pequenos clubes no Campeonato Brasileiro que eles buscavam ter esse apoio das elites regionais e usar o futebol como um símbolo de integração nacional. A construção de estádios durante o regime militar ela foi gigantesca. Dentre os estádios construídos ou ampliados significativamente pelo regime, nós temos entre 1964 e 1985 a construção ou ampliação de 52 estádios. Como é possível observar nessa tabela que eu peguei lá no site Trivela, que faz uma ótima matéria sobre o tema que nós estamos discutindo aqui, veja bem que dos vários estádios que nós temos, muitos deles são construídos em áreas onde o futebol não tem lá uma popularidade muito consolidada e bem como não servia ainda como uma região muito desenvolvida. Então o estádio praticamente surgia como uma ideia de desenvolver aquela região ou integrar aquela região no plano de integração nacional dos governos Médici e Geisel. Vale também um destaque aqui a dois estádios que são particulares. Para o caso do Beira-Rio, estádio do Internacional, e do Morumbi, estádio do São Paulo, eles são obras particulares, mas eles não ficam fora desse contexto, porque eles também eram propagandeados, eram vendidos, eram demonstrados para a grande mídia e para a sua veiculação
como grandes símbolos do desenvolvimento e da modernidade, trazidos pelo período militar, pelo período do milagre econômico, pela ideologia nacional desenvolvimentista que guiava os militares da época do regime. Como tudo tem seu fim, assim quando chega ao fim o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ao fim do governo do general Ernesto Geisel, nós temos também a vinda da crise econômica. E ela veio de uma maneira terrível, dado que seus impactos vão percorrer toda a década de 1980 e até parte da década de 1990. O impacto disso no futebol brasileiro será no sentido de agora passar a enxugar um pouco mais a liga. Se o impacto havia sido no petróleo, o preço dos combustíveis não pôde ser congelado. Isso elevou o preço da gasolina e impediu, é claro, que os times viajassem pelo país. Então o campeonato, a partir de 1980, passa a contar com 40 clubes, até que ele vai sofrendo a sua redução gradual. Como sempre, as referências que eu utilizei para criar os argumentos desse vídeo estarão aqui na descrição. Não deixe de acessar e prestigiar o trabalho desses pesquisadores. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber os novos vídeos semanais e deixar o seu like. É isso aí, aquele abraço e falou!